Então, lendo aqui o livro de Esther, meditando, né, nesse livro, um dos grandes livros da Bíblia, né? E falar de Esther, né, dessa grande mulher usada por Deus, né? E o significado do seu nome, né? Na verdade, Esther em hebraico quer dizer Hadassah. Estudando o livro, eu vi que Esther foi escrita aproximadamente por volta de 470, 480 anos antes de Cristo, né? E ele é um dos livros preferidos dos judeus, né? Porque ele é conhecido como o livro da providência de Deus para os judeus, né? Então vamos falar de Esther, né? Esther ela era uma mulher órfã de pai e mãe. Ela vivia em Suzã, né? Suzã era uma das províncias do Império Persa, né? Império Médio Persa. E ela vivia com o seu primo, né? Que é um segundo personagem aí também que, junto com ela, foi muito usado por Deus na época para trazer aquela provisão ao povo judeu, né? Ela vivia com Mordecai, né? Mordecai era esse primo de Esther. E Mordecai, ele tinha um tio, né? Esse tio que era o pai da Esther. E quando o pai e a mãe de Esther morrem, Mordecai ele adota a Esther como filha, né? Eles eram, na verdade, primos, mas ele a adota como filha, né? Mordecai ele era inclusive judeu da tribo de Benjamim, né? E ele havia sido levado de Jerusalém com os exilados, né? Que haviam sido deportados por ordem de Nabucodonosor, né? Na época da Babilônia. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, então eles tinham sido levados para exílio, né? Deportados lá para Suzã, né? Deixa eu ver aqui. E a Bíblia vem nos dizer que Esther, ela era uma jovem muito bonita e formosa, né? A história de Esther acontece na época do rei Assuero. O rei Assuero era o rei da época, né, do Império Persa. E ele reinava sobre 127 províncias naquele tempo, né? Tudo acontece quando ele promove um banquete, né? Um banquete que durou aí uns 7 dias. Imagina, né? 7 dias. Né? E aí, deixa eu só ler aqui, peraí. Capítulo 17. Sobre esse banquete. Nesse banquete, a bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Eles bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os seus oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um, né? No 7º dia do banquete, quando o coração do rei já estava alegre por causa do vinho, ele ordena que Memuã, que era um dos eunucos dele, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, né? Porque ele queria exibir a beleza dela, queria mostrar a rainha aos seus, né? Ali, aos príncipes, a todo o povo. Estou lendo aqui Esther, capítulo 1, tá, gente? E o que acontece? Vasti, na época, aí a gente vê um pouco a desonra dela, em questão para o marido, né? Ela não vai, simplesmente ela se recusa a comparecer à presença do rei, né? E esse acontecimento faz ele ficar totalmente enfurecido por essa atitude dela, porque ela desonrou ele, né? Ele era o rei, ele era o maior ali, né, da época, né, o imperador, né? E essa atitude de Vasti deixa ele completamente enfurecido, né? E ali, naquele momento, ele consulta os sábios da época e pergunta o que se deveria ser feito à rainha Vasti por causa dessa atitude, né? Que ela envergonhou ele, né?
E aí os sábios da época falam que ele deveria colocar outra mulher no lugar de Vasti, né? Porque, segundo eles aqui, essa atitude da Vasti desonraria não só o rei, mas que muitas mulheres daquele tempo veriam aquela atitude dela como, se ela fez isso com o rei, então imagina, né? As outras princesas, as outras mulheres, o que elas não fariam com os maridos, né? Eu também posso. E aí eles, né, esses sábios, os eunucos do rei, orientam ele a buscar uma nova rainha, né? Tirar o reinado da Vasti e dar a outra mulher. E isso lhe pareceu agradável, né? E ele então pede para que sejam distribuídas cartas por mensageiros a todas aquelas 127 províncias que ele comandava, né? E que fosse feito um concurso, né? Foi feito um concurso de beleza, uma seleção para procurar essa nova mulher, essa nova rainha. Né? Ô, Lu, eu acho que nesse... Você falando aí agora, eu acho que a Vasti, eu acho que ela devia se achar muito, de repente, a preferida, que ele gostava muito. Por quê? Porque não é época dessa, você chegar para um rei, né? Gente, isso aí era a morte, em alguns lugares era a morte, você se negar. E ela fala, eu não vou. Cara, ela devia se achar o último biscoito do pacote. Então, ele gosta muito de mim, porque... Não, sério, você olhando por esse lado, eu acho que ela se achava muito. E eu acho que ele até gostava dela, mas tipo assim, a melhor maneira também de eu dar o troco, eu vou botar outra no lugar mesmo. Porque você vê que ele ficou baqueado, o que eu faço? Porque qualquer outra pessoa, eu vou matar sem feliz. Pai do Senhor, irmãos. Só fazer um comentário aqui, que às vezes a gente vai lendo o livro de Esther e a gente acha que todos os eventos aqui eles vão acontecendo numa linha cronológica próxima, né? Mas historicamente a gente entende que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passam-se mais ou menos uns 4 ou 5 anos entre o banquete e o rei volta e fala, pô, agora cadê a rainha? Não, calma aí, você expulsou a rainha, você lembra, 4 anos atrás? Porque a gente entende que esse banquete, ele ocorre antes do rei Assuero, que é o rei Xerxes, ir para a Grécia para poder lutar, né? Quem já assistiu aquele filme Esparta, por exemplo, você vê, esse é o mesmo rei Assuero, é o rei que está ali. 300. Exatamente, o rei que você vai ver ali nos 300 é o rei Assuero, é o rei Xerxes. Ele vai para aquela batalha, onde tem a batalha de Termópilas, tem a corrida de maratona, tudo isso acontece depois desse banquete. Esse banquete era o banquete que era preparado antes do rei ir para uma batalha grande. Então ali está todo o exército, todo mundo. Para vocês terem uma ideia, os historiadores antigos, eles falam que quando o exército do rei Xerxes passava por uma cidade, entre o primeiro e o último homem do exército passar, durava 7 dias. De tão grande que era esse exército. E aí você também entende um pouco do que Vasti está fazendo, né? Porque tu imagina, o cara está prestes a sair para uma batalha, todo mundo ali é vassalo dele, e a rainha fala, não vou. Isso dá um pouco mais de peso à atitude dela. De repente, numa situação comum, num banquete comum, ele até deixava passar. Mas ali, todo mundo ali obedece ao rei. Todo mundo veio porque o rei chamou, vamos para a guerra, a gente vai guerrear. Todo mundo se submeteu ao rei. Mas a rainha fala, não vou. Não me submeto a ele. Então, gente, e aí, diante dessa situação, dessa atitude, porque tudo também começou com a atitude de Vasti, né? Porque se ela não tivesse feito isso, né, ele não teria se enfurecido e tido esse conselho dos sábios da época para procurar uma nova rainha, né? Então, a coisa começa a acontecer pela Vasti, realmente. E aí, o que ele faz? Faz um decreto, né, divulga, convocando todas as moças, né, para que fossem levadas dessas 27 províncias
para que fossem levadas aos cuidados de Hegai. Hegai era um eunuco do rei que ficou encarregado dessa seleção, né, desse concurso aí de beleza. E a moça, no caso Esther, né, a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor dele. Né? Então Hegai, quando viu Esther, ele se agradou dela, achou ela muito bonita, muito formosa. E ela alcançou esse favor diante dele, né? E ele concede a ela produtos de beleza, uma alimentação especial, né? E ela foi transferida com as moças, né, com servas, para os melhores aposentos do harém, né? E Esther não havia declarado a sua linhagem de judia, porque Mordecai havia falado para ela não dizer nada. E ela manteve isso em segredo, né? E então ela foi, né, aos cuidados de Hegai para esse harém, né? Receber todos os cuidados. E aí, gente, ela ficou depois de 12 meses de tratamento. O marido não pode nem reclamar das mulheres, né? Porque aqui foram 12 meses de cuidado. Imagina, amiga, gente, 12 meses. 12 meses, né? Ela ficou, né? Seguindo as prescrições de belezas. Eram 6 meses de cuidado com óleos de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, com essências, perfumes, né? E aí depois as moças eram levadas ao rei, né? E ali, se ele gostasse, a escolhida poderia voltar, se não, ela ia à presença do rei e depois, digamos, iam sendo eliminadas, né? E aí chegou a vez de Esther, né? Quando Esther se apresenta, a Bíblia diz aqui, deixa eu só procurar aqui. Alguém lê para mim aqui, ó, capítulo 2, 16. 2, 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, ali ela se torna a escolhida do rei, né? A rainha. Né? Bom, gente, depois disso, né, Esther já tendo a sua coroa, já tendo se tornado rainha, Mordecai, né, que era o seu primo, ele vivia sempre ali ao redor do palácio. E ele descobre uma conspiração para o rei. Né? Ele descobre que tinham 2 guardas, né, que faziam parte da guarda dos oficiais ali deles, do rei, que tramava matá-lo. Né? E aí Mordecai tem esse conhecimento, isso chega ao ouvido dele, e ele conta isso a Esther. Né? Esther, estão tramando matar o rei e tal. São 2, tem o nome deles aqui, que era Bigtan e Teres, que era do corpo da guarda. E nisso, a Esther, tendo esse conhecimento, passa isso para o rei Assuero. Né? O rei Assuero, então, ele manda enforcar esses 2 oficiais. Né? E a Esther fala ainda que foi Mordecai que havia contado, né, o plano de matar o rei. Mas isso é escrito nos livros memoráveis do rei, porém o rei nada faz a Mordecai. Ou seja, não dá nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento a ele, né, dessa atitude dele. E aí que a gente vê a parte da injustiça, né? Mas Deus está vendo tudo sempre, né? Que o que acontece? Nessa época, Ramã, né? Ramã, que era um dos oficiais do rei, ele se torna ali um grande ministro, né? Como se fosse um primeiro-ministro ali, abaixo do rei. E o rei dá honra a Ramã, bota Ramã lá em cima como um grande homem depois, né, dele.
enfim, dá honras a Ramã, né? Só que Ramã, ele era, acredito eu, né, a Bíblia, era um homem muito arrogante, né, muito prepotente, porque ele gostava de ser engrandecido, gostava de ser exaltado. E ele passa pelo palácio, vem sempre Mordecai, vê todo mundo lá se prostrando diante dele, o adorando. E Mordecai simplesmente, posso usar a palavra aqui, mas não estava nem aí, né? Não estava nem aí para ele, né? Não se prostrava diante dele. E aquilo enfurecia ele. Ele pegou uma coisa pessoal com Mordecai, né? Uma raiva dele. Por que ele não se prostra diante de mim? Se todos estão me adorando, todos estão me vangloriando, né? E aí ele começa a ter raiva de Mordecai, uma coisa pessoal, né? E a Bíblia vai dizer que ele começa a arquitetar um plano diabólico para matar Mordecai, mas não só Mordecai, mas todos os judeus, porque eles descobrem que Mordecai era da linhagem judaica. E aí ele não só queria matar Ramã, como exterminar todos os judeus das províncias, né? Gente, pode ir falando, tá? Esse estudo não vai terminar hoje. Isso aí é fato, né? Tem um fato interessante aqui com relação a Mardoqueu e Ramã, que é a obediência à palavra de Deus. Deus, se vocês irmãos se lembram, lá em 1 Samuel, Deus vai chamar Saul e vai falar... Vamos voltar um pouquinho antes, né? Deus fala com Moisés, olha só, um dia eu vou chamar o povo e vou falar, ó, destrói Amaleque. Amaleque tem que ser destruído porque Amaleque se voltou contra o povo de Israel quando o povo caminhava no deserto. Amaleque veio e tentou destruir o povo. Esse dia chega. Deus chama Saul e fala, Saul, você vai executar a justiça contra Amaleque. Você vai destruir Amaleque completamente. E é interessante que quando Samuel chega para falar com Saul, Saul tinha poupado um. Né? Um homem tinha sido poupado, que era Agag. Agag foi poupado. E no final de Samuel, a gente vê lá pelo versículo 30 em 1 Samuel, que os amalequitas estavam de novo perseguindo Israel. Então você vê que aquela linhagem que era para ser extirpada, não foi extirpada. Porque com certeza Saul, na hora de que poupou o rei, alguns filhos dele acabaram fugindo, porque era para destruir todo mundo, mas a lei, a vontade de Deus não foi cumprida. E você vê que Amã, ele é agagita, ou seja, ele é da descendência de Agag, que era para ter sido destruída lá atrás, que é na realidade a descendência de Amaleque. Então o que a gente está vendo aqui não é uma luta de Amã contra Mardoqueu, é Amaleque militando contra Israel novamente. É aquela mesma história que a gente viu lá no início, que a gente já comentou lá no início, entre Amaleque e o povo de Deus. Amaleque sempre tentando destruir o povo de Deus. Percebe? Irmãos, repare o seguinte, para Amã destruir Mardoqueu, é simples. Ele era ministro. Mas repara que ele não quer destruir só Mardoqueu, ele quer destruir o povo inteiro. Por quê? Porque o povo dele já havia sofrido uma baixa por conta de Saul, que é da linhagem de Mardoqueu. Se eu não me engano, Mardoqueu ele é neto de Saul. Então é a mesma guerra entre o povo de Deus e o povo do mundo. E Amaleque tipificando ali o mal. E o que ele quer fazer aqui, mais uma vez, é o quê? Destruir todo o povo de Deus. Percebe que Deus havia falado, olha, destrói Amaleque. Destrói Amaleque. E agora aqui todo o plano de Deus está sendo colocado em pauta ali. Porque se acaba com a descendência de Israel, se acaba com o povo de Deus, da onde vem o Messias, irmão? E aí você vai ver todo esse mover de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí você vê Deus entrando no circuito. Aí você vê Deus agindo. Esther é o único livro da Bíblia, se eu não me engano, que não fala explicitamente o nome de Deus. Mas é impossível você ler o livro de Esther sem perceber o agir de Deus. Uma rainha que numa normalidade se apresentaria, ela escolhe não se apresentar.
Uma judia que está ali no meio do povo, ela é levantada como rainha. Deus, ele enxerga antecipadamente todas as coisas e Deus age antecipadamente para que os planos dele sejam concluídos, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Amém, irmão? Então é... Esse microfone é só de assistir. Então, no caso, o primo de Esther, como ele já sabia disso, ele deveria saber a descendência, porque ele pediu para Esther para não expor que descendência ela era, deve ser por isso, né? Você vê que Mardoqueu, Mardoqueu, em momento algum, Mardoqueu não se ajoelha diante de Amã. Não é porque Mardoqueu, tipo, eu não vou me ajoelhar porque eu não vou adorar. Não, isso não é adoração, isso é prestar respeito. Mas se ajoelhar diante de Amã é se ajoelhar diante de Amaleque. Aquele que Deus já falou, olha só, esse povo aí vai ser destruído. É um povo que está contra a vontade de Deus, é fazer parte daquilo, é prestar honra àquele que não honra a Deus, percebe? A atitude de Mardoqueu vai muito além de uma atitude simplesmente de rebeldia, não. Ele entende que aquele homem ali representa Amaleque, representa os planos de Amaleque. Ele vê que aquele homem ali está fora da vontade de Deus, percebe? É isso que Mardoqueu faz. Mardoqueu não se ajoelha, porque ele entende, olha, eu sou povo de Deus, eu sou servo do Senhor, eu não vou me ajoelhar diante daquele que é contra a vontade de Deus, que é Amaleque, percebe? Não, mas quando ele pede para Esther não expor a linhagem dela. É verdade. O que o Carlos falou realmente, que Ramã era dessa descendência, o povo inimigo de Deus, né? E realmente é Mordecai, Mardoqueu, né? Mordecai. Da tradução. E ele reconhece isso e realmente ele não dá essa honra, né? Esse bope, né? Falamos assim. E aí realmente o que acontece? Ramã vai arquitetar esse plano, né? De matar então os judeus, matar Mordecai. E amigos e a esposa de Ramã ainda falam, construa uma forca para esse Mordecai, então. E ele vai e constrói essa forca do lado da casa dele lá, de 22 metros, para poder enforcar Mordecai. E aí aqui começa, digamos assim, né, os planos dele começam a cair por terra, né? Porque naquela mesma noite o rei não consegue dormir, né? A Bíblia diz que ele não consegue dormir. E aí ele pede para lerem os livros memoráveis, né, da época. E aí falam que Mordecai que havia contado o plano daqueles 2 oficiais que queriam matar o rei. E aí ele pergunta, mas que honra foi dada a esse homem, né? Que planejou me matar, caguetou, né? O plano lá que queriam matá-lo. E aí falam para ele, olha, realmente honra nenhuma foi dada a esse homem, né? E aí ele fica quieto e nesse momento Ramã entra no pátio do palácio, né? E aí o rei pergunta, que honras você daria a um homem no qual... Gente, eu achei isso. E ele não fala o nome do Mardoqueu, Mordecai, né? Ele não fala. E aí Ramã então, né, fala, não, ele deveria vir num cavalo. Gente, essa foi demais. Deixa eu fazer um comentário. Pode fazer. Às vezes nós lemos lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, né, tipo, por exemplo, livro na situação de José, né, como copeiro do rei, a gente vê muito essa palavra enforcado, né, tipo, só que quando a gente a tradução correta seria empalado, né? Quando fala que construiu uma forca, na realidade ele construiu uma situação ali para empalar, né? Porque um costume na Pérsia não era de enforcar ninguém, né? Ele era empalado, né? Empalado o cara faz uma estaca, corta ali a pontinha, faz tipo uma seta, né? E joga o cara ali em cima ali. Só que a tradução coloca como enforcado, mas o costume era empalado. E por que era empalado, né? Porque
dentro da cultura da Pérsia, né, e de algumas culturas do Oriente Médio, por exemplo, na Pérsia ali, na religião pagã da Pérsia, para eles o solo era considerado como sagrado. Então o que eles queriam dizer é que aquela pessoa ela era indigna de ser enterrada no solo porque o solo era sagrado. Então eles jogavam o cara ali naquela estaca, ele era empalado, né? Aquela estaca vazava nele e os animais vinham e comiam ele, né? Igual você vai ver lá José falando, o copeiro, né? Falando que os animais vinham comer ali no cesto, né? Então, por quê? Porque o cara ficava empalado ali, eles ficavam ali por dias. Porque ele não era digno de ser enterrado dentro daquela cultura pagã, entendeu? E é dessa ideia do empalamento que vai surgir a crucificação. Né? A crucificação ela é inventada a partir do empalamento. Eles começaram empalando, depois foram crucificando, e os romanos pegaram a crucificação não foi inventada pelos romanos, entendeu? E eles pegam isso e perpetuam como forma de tortura. Aí só esse adendo, que sempre que a gente lê aqui enforcado, empalado, é um pouco pior. Então, gente, eu tô esmiuçando bem, né? Dor do milho. E aí, gente, o rei pergunta então a Ramã o que deveria ser feito, né? Alguém lê pra mim aqui, capítulo 6, versículo 7 ao 9. Olha aí, tá? O 6. 6. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei desejar honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se-lhe vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa. Apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e faz assim mesmo para todos. A gente imagina a cara dele, né? Nessa cena, né? Eu falei com a minha mãe, ontem eu estava lendo com ela, eu falei: mãe, eu queria estar lá para ver a cara do Ramã nessa hora. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. É até conversível. Não, é até aí mesmo, até aí. E aí, gente, aí é que a gente vê que Deus começa a honrar Mordecai, né? Ali começa aquele processo de nada passa despercebido, né? Diante de Deus. E ali Ramã começa a cair, né? Toda aquela arrogância dele, prepotência dele, começa a cair e ele começa a ter que honrar principalmente a quem ele mais odiava ali, né? Que era Mardoqueu, né? Mordecai. E aí, gente, o que acontece? Vou ver como... Deixa eu só... Tô nervosa. Não precisa terminar hoje, não. Não? Não, domingo que vem você vai ficar. Mas já tá no tempo? 5 minutinhos? Bom, gente, aí o que acontece, né? Mordecai, então, o Mardoqueu, ele descobre esse plano aí do Ramã de matar os judeus, né? De exterminar, né? Não só ele, a parentela dele, como também a todos os judeus da época. E aí ele vai falar com Esther, né? Ele recorre a Esther, conta tudo a Esther, aquele plano diabólico de Ramã. E ela acredito que ela, naquele primeiro momento, ela ficou meio receosa,
né, que ela falou, mas se eu for à presença do rei sem ser chamada, eu posso ser morta, a não ser que ele levante o cetro de ouro, que aí permitiria ela ir à presença dele. E aí ele fala, achei bonito isso que quando que eu falo, né, para Esther. Deixa eu só pegar aqui, gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, eu me perdi aqui, mas é o momento que ele fala com Esther. Esther, ela fica apreensiva, né, de ir à presença do rei. E aí Mordecai deixa bem claro para ela o quê? Se você não falar, o livramento virá de outro lugar, né? E se você está como rainha, porque Deus te colocou como rainha, ele não fala nem o nome de Deus, mas diz que se ela está naquela posição, algum propósito havia ali, né? E realmente, sem ela, né, intercedendo junto ao rei, nada poderia acontecer, né, em favor dos judeus. Então ele lembra ela, né, aquela situação. Se você está aí é porque tem um propósito. E se você se acovardar, o livramento vai vir de outro lugar, né? Porque Deus se ele não usa aquele, né, a quem ele chama, se a pessoa se recusar, ele com certeza iria, né, levantar outra pessoa. Mas ele queria a Esther, né? E aí Esther vai falar com o rei, né? Pede a ele um banquete, né? Não, primeiro ela fala com Mordecai o quê? Faça um jejum, né? Aí a gente vê a importância também do jejum, né? Jejuem por 3 dias, você e todos os judeus, e eu também vou jejuar, e em seguida eu vou falar com o rei. Depois daqueles 3 dias de jejum, ela iria falar com o rei, né? E se ela tivesse o favor do rei, então, né, o rei tivesse dado um favor a ela então contaria aquele plano, toda aquela conspiração, né, do Ramã. E aí é assim que acontece. Depois dos 3 dias ela vai falar com o rei e pede esse banquete. E nesse banquete tem um primeiro, né? E Ramã vai todo se achando, nossa, eu fui chamado para o banquete da rainha, e não sei o quê, e tal. E nisso ele já tinha construído a forca, né? Para Mordecai. Ana, você estava querendo quando o Mordecai, ele fala com a Esther? Com a Esther, isso. isso. No capítulo 4. É o 4? Do versículo 13 até o 15. Então, Isso. Mordecai, né? A gente não está aqui dá um branco. A gente está aqui para ajudar. Esther, capítulo 4, 13 até qual? Isso. Até o 15. Do 13 ao 15, tá? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Irmãos, posso fazer um comentário aqui do capítulo Pode sim. 4? Pode sim. Pode sim. Pode sim. A respeito do capítulo 4, o versículo 12 ao 17, eu tiro uma conclusão assim, né? Que Esther, ela estava segura, vivendo ao lado do rei. Mas o compromisso maior dela era com Deus e o povo, né? Ao ponto dela arriscar a vida dela, né? Em favor do povo dela, do povo judeu. E isso daí é um compromisso de verdade. Independente dela estar com todo aquele aparato, né, no palácio, ter se tornado, né, mulher do rei, esposa do rei, mas é a prova que ela não confiava no rei, não confiava naquilo que Deus tinha, né? Ela sabia que aonde ela tinha chegado foi Deus que permitiu a ela ter estado ali. Então eu acho assim, uma coisa muito linda da parte dela, essa fidelidade com Deus, esse compromisso. E ela poderia, com o coração dela,
em relação a isso, na presença do rei, porque ela poderia ter pagado com a vida dela também. Porque não era assim, não era qualquer momento que qualquer pessoa podia ir perante ao rei, né? Mas a gente viu a benevolência de Deus em favor da vida de Esther através da vida do rei Assuero, que a gente sabe que toda autoridade é constituída por Deus. Ele endurece ou amolece o coração de quem ele quer. E a respeito também do que aconteceu de Amã com Mordecai, né, eu separei um versículo, Provérbios, que é 16:17, que diz assim: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, irmãos, eu creio nisso, eu creio na intervenção de Deus na vida daquele servo que fiel, né? Que eu estou falando de ser fiel e sempre comprometido com Deus, antes de mais nada, né? Antes de qualquer coisa, ele tem a fidelidade e o compromisso dele com Deus. E todas as coisas, né, acontecerá para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Deixa eu falar. Tá bom. Dá esse microfone aqui, só para fazer uma observação. Até aqui, até esse momento, né, que a Luana nos trouxe, nos ensinou, eu queria destacar um ponto que eu achei extremamente, que foi hilário até, essa situação entre Amã e Mordecai, mas temos uma lição muito grande aí. Você vê que no primeiro momento em que Amã precisava ser, no primeiro momento em que Mordecai precisava ser honrado pelo feito dele, daquela denúncia que ele fez e tal, salvando a vida do rei, aquilo foi para os anais lá, né, para a base de dados do Império, e caiu no esquecimento. Mas caiu no esquecimento do homem, mas não no de Deus, né? Talvez, se o rei tivesse honrado Mordecai naquele momento, naquele instante, não teria tido a repercussão que houve, né, no momento em que o rei se lembrou, né, verificando essa base de dados lá, e fez toda essa honraria imensa, né, lançando mão de um dos inimigos, ou do maior inimigo, do arquirrival de Mordecai, que era Amã. Então, o que a gente aprende nisso aí? Que em determinados momentos, uma aparente frustração, né, a gente pode sofrer uma aparente frustração nos nossos planos. Às vezes você está com alguns ideais, algumas coisas projetadas, e quando aquilo está prestes a acontecer, surge um momento, né, de distúrbio que atrapalha a concretização daquele projeto, daquele plano. E você pensa assim, puxa vida, Deus, como é que isso permite um negócio desse? Estava tudo engatilhado, tudo certinho, e agora me vejo aqui nessa situação ruim, né? E às vezes, isso vai ter até uma parte dentro da mensagem, você tocou num ponto até que está dentro da mensagem de hoje. Então, meus irmãos, é importante a gente saber que, foi falado aqui agora, que Deus tem os seus próprios tempos, né? E nos tempos de Deus, as coisas acontecem de uma maneira tremenda, explosiva. Ou seja, os efeitos são muito maiores e muito mais abrangentes, né? Naquele determinado momento, no nosso momento, isso não surtiria tanto efeito assim. E foi o que aconteceu aí, um belíssimo de um exemplo, porque essa honraria levou não somente o nome de Mordecai lá para cima, mas apresentou toda a cultura judia, né, dos judeus que estavam inseridos naquele império, né? Então eles tinham um modo vivendi completamente diferente das pessoas do império, e muitos deles eram desprezados até. E com a exaltação de Mordecai e pelo próprio Amã, que era cidadão natural, né, a coisa foi invertida. Então o propósito de Deus, ele é muito mais abrangente. Ele não visa apenas atender a sua demanda. Ele atende a sua demanda, ele visa atender a sua demanda
mas principalmente atender a outras demandas e a dele, né? O projeto dele. Amém? É isso. Você vai continuar na próxima semana